Boa noite, meu nome é Gabriel. Bem, eu não sei como começar isso. Se você está ouvindo ou lendo isso, eu provavelmente estou morto. Infelizmente, fiz decisões em minha vida que custaram minha vida. Você não está entendendo nada, não é? Bem, vou resumir o que acontece. Eu sempre fui um grande fã do Rica Games, conheci seu canal em meados de 2015. O primeiro vídeo dele que eu vi foi aquele mais clássico, onde ele reclama que tem um PC ruim que não roda nem 2D velho. Em 2016, ele sumiu de repente. Vou admitir, isso me deixou muito arrasado. Na época, os vídeos do Rica eram minha única razão de continuar vivendo. 14 de maio de 2016 foi seu último vídeo naquela época. Eu sempre dormia me perguntando o que tinha acontecido com meu Riquinha, e por causa disso eu comecei a ter uma depressão profunda. Meu Deus, eu realmente não tinha mais razão de viver naquela época. Porém, meses depois, eu conheci uma bela mulher, chamada de Gabriela. Comecei a namorar com ela, casei com ela em 2018 e nós temos agora 2 lindos filhos. Eu sei que falei bobagem até agora, mas estou dando contexto aqui da minha história, que vai começar realmente. No final de novembro de 2024, fiquei sabendo que um youtuber chamado Menino Thomas entrevistou o Rica Games. Eu pensei, meu Deus, não é possível. Ele não tinha morrido. Eu fiquei como um homem adulto relembrando de sua juventude ou de uma criança ganhando um brinquedo que gosta. Mesmo que eu não lembrasse mais do Rica Games, isso acendeu no meu inconsciente uma enorme felicidade, que infelizmente, durou pouco. Em poucos meses depois da entrevista com o Menino Thomas, Rica Games começou a usar drogas, brigar com o próprio pai e falar um monte de atrocidades no YouTube. Isso me deixou tão arrasado quanto ele ter sumido em 2016. Bem, eu tenho 3 amigos, um rapaz chamado Marcelo, outro chamado Miguel e uma moça chamada Letícia. Nós 4 somos bastante fãs do Rica Games, e em meados de agosto de 2025, o Rica Games ficou desaparecido. Ele desapareceu perto de uma área de matagal numa estrada que vai para Vila Velha e Vitória. A gente ficou arrasado. Ficamos numa depressão profunda. Em novembro de 2025, ainda não se tinha mais notícias do magnata. Até que Miguel, do nosso grupo de amigos, teve uma ideia. Um de nós ir procurar o magnata pelo matagal que ele desapareceu. Bem, pelo nosso amor ao Rica, estávamos com vontade de fazer isso. Mas, tinha um porém. Todos nós moramos em diferentes estados, então não ia dar. Porém, eu não iria desistir tão fácil. Às 3 da tarde, dei um beijo na minha esposa e filhos, inclusive, um se chama Ricardo em homenagem ao Rica. Peguei meu Gol quadrado e comecei a dirigir até Vila Velha. Às 2 da manhã, cheguei. Eu estava na estrada que vai até Vila Velha, e onde eu via um matagal que o Rica desapareceu. A rua estava deserta, com o sol apenas dos grilos e a lua à vista. Parei meu Gol na beira da estrada, peguei uma lanterna e comecei a andar em volta ao matagal. Fiquei andando pelo mato, com os sons de galhos sendo quebrados à medida que eu andava e os sons das árvores e arbustos balançando novamente. Se passou 15 minutos, e eu comecei a pensar que o Rica provavelmente se foi de vez. Comecei a chorar, e eu comecei a voltar até meu carro, até então eu ouvir passos na floresta. Eu fiquei feliz, e corri até o fundo da floresta, procurando o sinal do Rica. Eu não achei nada, e isso me decepcionou. Porém, quando eu olhei atrás de mim, eu vi o Rica Games. Ele estava com camisa vermelha, sim, aquela clássica camisa vermelha que parece que ele comprou na 25 de março, e com uma garrafa de bebida na mão. Mas, tinha um porém, esse Rica Games estava estranho. Ele estava parando olhando para mim, com uma expressão neutra em seu rosto. Seu rosto parecia mais velho e cansado, e sua barba mais desgastada. Rica, você está bem? Eu disse, eu sou o Gabriel. Sou muito seu fã, eu acrescentei. Porém, no mesmo segundo que terminei essa frase, o Rica, que antes parecia desgastado, começou a criar uma perna deformada. Suas mãos começaram a ficar com dedos pontudos, grossas e assustadores, seu olho ficou totalmente preto e seu rosto virou de uma criatura horrível, mas ainda parecendo o Rica Games, e ele começou a crescer tanto em uma cena grotesca que parecia muito que isso saiu de um filme de terror. Eu comecei a correr, não estava acreditando nessa merda que estava lendo.
Enquanto eu corria, olhei para trás e vi o Rica Games correndo numa velocidade impressionante, correndo atrás de mim com aquele rosto grotesco e sangrento. Meus pés tropeçavam entre raízes e galhos. O som da criatura, do Rica deformado, atrás de mim fazia a floresta toda parecer pulsar. O barulho era inconfundível. Garras rasgando a terra, grunhidos que mesclavam com um som digital distorcido, como se um vídeo estivesse sendo reproduzido ao contrário, em baixa qualidade. Gabriel, ele rosnou, mas sua voz parecia vir de dentro da minha cabeça. Era o Rica e ao mesmo tempo não era. E depois eu ouvi um grande Era distorcido e assustador. Eu não sabia mais o que era real. Meus olhos encontraram um velho barraco coberto por folhas, meio escondido entre dois arbustos densos. Não pensei. Me joguei lá dentro e fechei a porta com tudo, mesmo ela rangendo e quase caindo das dobradiças. Respirei fundo. Meu peito parecia querer explodir, o suor escorrendo até pelos meus olhos. Mas então eu vi, na parede podre, fotos antigas do Rica Games. Algumas normais, outras, distorcidas, como se tivessem sido queimadas ou editadas por alguma entidade. Em todas, ele usava aquela mesma camisa vermelha. Eu reparei que aquela era a casa do Rica Games. Mas não fazia sentido, já que eu estava numa parte de matagal. Eu estava chorando. Tentei contatar meus amigos pelo celular, mas eu estava sem sinal. Agora eu estou no fundo da casa, escrevendo isso agora. Eu não sei se ele vai me encontrar, mas consigo ouvir seus próximos no matagal se aproximando cada vez mais. Se vocês estiverem ouvindo ou lendo isso, saiba que esse Rica Games, o de camisa vermelha, o bêbado que xinga e fala um monte de besteira, não é o Rica Games. Esse falso Rica é um impostor, que é essa criatura horrível. Eu espero que todos descubram a verdade, antes que outros fãs tenham o mesmo destino que o meu. Enquanto escrevo isso, ouço batidas muito fortes na porta. Que Deus perdoe meus pecados.